serei. Lucas capítulo de número 10, verso de número 25. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Capítulo de número 10, verso de número 25. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Diz assim. Não feche a sua Bíblia depois, tá? Permaneça com ela aberta. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? E como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, e aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando? Olha para esse irmão e diga: cuida de mim. Qual foi o semblante que ele apresentou aí? Diga, encare ele com seus olhos. Crente verdadeiro olha na batata dos olhos. Diga: cuida de mim, irmão. Diga para ele: você precisa me amar. Sabia disso? É. Você precisa me amar. Olhe para cá. Vamos aplaudir a Deus pela sua palavra? Isso. O texto vai dizer que certo doutor da lei, um escriba, aquele que era perito na lei, aquele que conhecia de cor, irmãos, o decálogo, as 613 leis que precisavam ser cumpridas, era um homem perito naquilo que ele estava falando. Certa vez, está reunido, o texto está dizendo, Jesus e esse perito, esse doutor, esse mestre, esse escriba, doutor da lei, ele vai fazer uma pergunta para Jesus. E o que é mais bonito, Meire, que toda vez que você faz uma pergunta para Jesus, ele te responde fazendo outra. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer assim: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: o que está escrito na lei? Jesus vai tocar naquilo que ele acha que é perito, aquilo que ele acha que é expert. Porque Jesus sempre vai tratar na área que você se acha bom. Você sabia disso? A área que vai ser tratada, confrontada, é a área que você bate no peito e diz: não tem melhor do que eu. Se eu faltar no culto, pastor fica de cabelo em pé, porque ninguém sabe fazer o que eu faço. Ninguém canta como eu canto. Ninguém prega como eu prego. Aí Jesus vai pegar ele aonde ele é mais
especialista, onde ele, não se embaraça, onde ele é perito. Aí Jesus vai dizer assim: o que está escrito na lei? Já que você entende tanto de lei, o que está escrito na lei? Aí ele vai dizer. E como a lei, ele vai responder: Jesus, a lei está dizendo que nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de tudo. E depois, amar o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: muito bem, parabéns. Vamos bater palma para ele? Vamos bater palma para ele, vamos bater palma. Que aula, diga assim, que aula ele deu para Jesus. Diga, que aula ele deu, ele achou que estava dando para Jesus. Aí olha que o versículo 28 vai dizer o que Jesus vai responder: fazei isso que você me disse e viverás. Aí ele está por cima ainda da conversa, ele acha que está por cima. E ele vai querer se justificar a si mesmo, vai perguntar: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus vai cutucar a ferida, mas não é para expor, é para curar. Todos nós sabemos em João 4 que os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Havia uma rincha, havia uma facção. Aqui no Parque Novo Mundo não tem não, mas tem bairros aí que tem igrejas que tem rincha uma com a outra. Você sabia disso? Tem igrejas que tem facções, aqui não tem. Se tiver, a gente ora, põe a mão, expulsa. Não se relacionava. E quem está perguntando para Jesus é um judeu. E quem é o meu próximo? Aí Jesus senta, que agora a aula quem vai dar sou eu. Ele vai dizer, e respondendo, vou contar-lhe uma história. Certo dia, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Havia um caminho que quem estava em Jerusalém e precisava descer para Jericó, evitava, diga, evitava. Por quê? Porque esse caminho era conhecido e é conhecido até hoje como o lugar sangrento, o lugar de morte. E esse lugar era evitado porque muitas pessoas precisavam, porque era rota de comércio, precisava passar por esse caminho, porque não existia Uber na época, nem 99. Era andando. Eu acho que na época de Jesus não tinha ninguém gordo. Agora eu parei para pensar. É porque esse caminho era 27 quilômetros para chegar até ele. Olha, 27 quilômetros percorrer. É mais longe do que da minha casa para cá, né? Minha casa para cá não dá 27 quilômetros. Era a pé que tinha que fazer. Dá quanto? 15, é quase o dobro da minha casa para a igreja. E era a pé. Só que muitas pessoas evitavam, Bia, de passar por esse caminho sozinho. Diga, o segredo era não passar sozinho. Só que tem gente que sabe que precisa evitar o caminho, mas não te chama, porque senão você não deixa ir. Mas não te fala, porque senão você corta o barato do esquema. Então prefere pegar o caminho sozinho. Só que eu já vou te ajudar e te avisar: esse caminho tem ladrão, esse caminho tem salteador, este caminho é perigoso. E olha, você pode pagar com a sua própria vida. Há caminhos que parecem vida, mas o seu final é morte. Cuidado com os caminhos que Jesus manda você evitar. Porque tem gente, irmãos, e essa raça é crente, paga para ver, duvida daquilo que Deus pode fazer. Só que eu aprendi desde pequena que com Deus não dá para barganhar, não dá para lutar contra Deus. Ele é poderoso, Ele está acima de todas as coisas. Quem até hoje tentou brincar
força de retornar. Mas nesta noite, escute quem está me escutando em casa, porque esta palavra é para alguém que está dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Deus está dizendo: quis o caminho, foi assaltado, foi espancado, está sem força, mas você não está morto, e ainda existe esperança. Jesus continua a história. Fico imaginando Jesus contando essa história para o doutor da lei. Olha. Ele vai descer, só que ele desce sozinho. E carreira cristã, irmãos, evangelho, não é uma carreira solo. Você não chega a lugar nenhum sozinho. Eu acho que isso é para a vida, é para toda a vida. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você sempre precisa de uma indicação. Você precisa de alguém que esteja perto. Você precisa de alguém que esteja mais próximo. Não é assim? Há lugares que eu chego, que eu já cheguei, porque existiu pessoas que fez o caminho, que foi o acesso, que foi a indicação para eu estar. Então para com isso, que esse mimimi dizendo eu vou sozinha. Não dependo de ninguém, não chamo ninguém, não evangelizo ninguém, não prego para ninguém. Quem quiser sabe o caminho. Sabe o caminho, mas não tem força de ir andar no caminho. Sabe o caminho, mas não tem ânimo de... Você já viu que a gente tem força para pecar, mas não tem força para caminhar para Deus? Porque o caminho perigoso é mais atrativo e às vezes a gente paga para ver. A gente brinca com o perigo. Diga para o seu irmão: não brinque com fogo, porque um dia você se queima. Já dizia os antigos: não brinca com fogo não, senão você mija na cama. Você lembra das fogueiras antigamente? Não fica perto, não brinca com fogo, senão você... Não, eu estou falando do fogo consumidor, Jesus. Não brinca com fogo chamado Jesus, que um dia você se queima. Ele está descendo pelo caminho e nesse caminho ele vai ser assaltado. Ele vai ser o quê? Vão assaltar ele. E além de assaltar, de levar tudo que ele tem de valor, vão espancar. Olha, além de pegar os bens desse moço, vão espancar ele, vão bater tanto que ele vai ficar no meio do caminho. E o texto vai dizer que ele vai ficar meio morto. Ele vai ficar como? Ele vai ficar como? Meio morto não é morto. Meio morto não é enterrado. Meio morto ainda há possibilidade de ficar vivo. Às vezes você entra na igreja meio morto. Jesus está dizendo: não tem problema não, eu te dou vida, eu te acordo. E você está tão dolorido com as pancadas que a vida te dá. Você está tão dolorido com as pancadas que a situação te faz. Mas Jesus está dizendo: ela não te matou, ela só bateu, doeu, mas você não morreu. Olha você aqui, você está vivo. E enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há chance de mudar, enquanto a vida há esperança de recomeço. Meio morto não é morto, diga. Olha para esse irmão, vê se ele está morto ou meio morto. Ele vai cair nas mãos dos salteadores, irmãos. Quando Jesus, nessa parábola, está falando desse homem, ele está apontando para mim e para você. Nós somos este homem, o pecador que foi roubado pelo diabo, foi espancado pela vida, estava na sarjeta quase morto, estava quase sem expectativa. Ei, o sacerdote, o levita que vai passar nesse caminho, aponta para a lei e para as obras, mas nem a lei, nem as obras salva. O que salva é o bom samaritano, que tem graça, que tem misericórdia, que tem presença, que tem, aleluia, vinho, que tem azeite para curar as feridas. A lei não salva. Era isso que Jesus estava tentando explicar para esse doutor. Não adianta saber da lei e não praticar. Não adianta ter as obras
precisa ter manifestação de verdade. Amai o próximo como a ti mesmo. Está magoado, ame. Está chorando, ame. Está chateado, ame. Ei, está empurrado, ame. É para amar. Não adianta entender tanto da lei e não ter amor. É igual Paulo vai dizer em suas cartas à igreja de Corinto: ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Seria como metal que soa. Seria algo sem investimento. Mas o amor tudo sofre. O amor tudo suporta. O amor, ele é aleluia. É a força para alguém se levantar desse caminho. Ei, você só está aqui porque um dia o bom samaritano apareceu no teu caminho. Ele te resgatou. Você estava meio morto, mas ele apareceu, te levantou, te animou, aleluia, curou as tuas feridas e te deu, irmãos, o amor que o mundo não te deu. Em todo momento, ama um amigo. Diga, em todo momento me ama. Diga para o seu irmão aí, em todo momento me ama. Porque no dia da angústia eu serei para você um irmão. Você tem capacidade de falar isso? Seu irmão, diga, me ame em todo o tempo. Porque no dia da tua angústia, eu vou ser, diga, bate no peito assim, ó. Eu vou ser para você um irmão. E a história continua. Espancaram, retiraram tudo que ele tinha, deixando ele meio morto. É tudo que o inimigo quer: deixar você sem capacidade de pedir ajuda. Quem está meio morto não tem força para gritar por socorro. Quem está meio morto não tem força para pedir ajuda. E quantas pessoas nessa quarentena estão meio morto? Só que não tem força para pedir ajuda. Não tem força para pedir socorro. Quem está meio morto, irmãos, não tem expectativa de que possa haver um recomeço para ele. Vai passar nesse mesmo caminho. Diga, vai passar nesse mesmo caminho. Percebeu que o caminho é o mesmo para todo mundo? O caminho não mudou não. Só porque vinha o sacerdote o caminho é mudado, Deus está dizendo, para o sacerdote o caminho é o mesmo. Para o levita o caminho é o mesmo. Para o crente o caminho é o mesmo. O caminho é um só. E é Jesus que vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andai por ele e encontrarás salvação para a tua vida, para a tua alma. Está meio morto, mas não sai do caminho. Está desesperado, não sai do caminho. Está descontente, não sai do caminho. Está, aleluia, chorando, não sai do caminho. Está com problema no casamento, não sai do caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Bartimeu saísse do caminho, não teria cura, não teria milagre. Ele persistiu, estava cego, mas estava no caminho. E nada pode tirar do caminho, irmãos. Não é casamento, não é filho, não é problema, não é falta de dinheiro que tira você do caminho. Todos vão passar pelo mesmo. Todos vão passar pelo mesmo. E a história continua. Vai passar nesse caminho um sacerdote. Diga, sacerdote. O sacerdote foi instituído por Deus para cuidar, para zelar da alma do povo. Era o sacerdote que levava a Deus toda oração, toda adoração. É o sacerdote que entrava no lugar santo e queimava incenso. Era o sacerdote que ouvia a resposta de perdão dos pecados do povo.
Era um sacerdote que entrava, quando a sorte era sobre ele, ele entrava e ele levava diante do altar de Deus adoração, o pedido de perdão de todo um povo. Esse sacerdote está acostumado a cuidar de meio morto, sim ou não? Só que esse sacerdote, ele vai passar num caminho e ele vai passar de largo, ele vai passar de lado, ele não vai dar muita importância. Esta pandemia revelou quem é sacerdote e pastor de verdade. Porque quem não é sacerdote de verdade, passa de largo, vê você meio morto e não está nem aí. Vai dizer, escolheu, está aí porque quis. Só que o sacerdote omite socorro. Diga, ele omitiu socorro. E você sabe que omitir socorro é pecado? Gravíssimo. Quando eu não vejo, quando eu não estou ciente da sua necessidade, eu estou inocente, mas a partir do momento que eu estou vendo a sua necessidade, eu estou sabendo da sua necessidade e omito em te ajudar, estou pecando. E alguém acha que pecar é só adulterar, que pecar é só fornicar, que pecar é só mentir. Cuidado com a sua vida de omissão. Você só está aqui porque alguém passou no caminho e teve compaixão de você, te tirou do caminho, te lavou, aleluia, cicatrizou suas feridas, te perdoou e te deu, aleluia, direito da vida eterna. Você só está aqui porque alguém não foi omisso em cuidar de você. O sacerdote passa de largo e não ajuda. Vamos para o texto? Da onde que esse sacerdote estava vindo? Repita comigo, do culto. E às vezes o culto foi igual aquele de domingo. A glória desceu e impactou, mas só dentro. Quando pisa do portão para fora, só o sangue do cordeiro. Aí Deus permite você ver algumas situações para ver se o fogo que você recebeu não é fogo estranho, não é fogo passageiro, mas é o fogo que vem do altar, que tem na sua vida, que queima por vidas, que queima por almas, que queima em ajudar, que queima em estender a mão. A igreja precisa acender o fogo, aleluia, da compaixão, da unidade. Gente, ajudar aqui é muito fácil. Dar um beijinho na irmã e dizer, amo você. Você me ama. Somos uma família feliz, sem falsidade, vivendo a verdade. Eu congreguei numa igreja que toda ceia cantava esse louvor. Aí eles devem estar me assistindo. É um negócio desse live aí que a gente pode. Amém. Não estou mentindo, estou falando verdade, né? Toda a ceia no final cantava esse louvor. Tinha um presbítero que ele dizia, lá vem o momento da falsidade. E ele saía, irmão, ele não ficava dentro da igreja, não. Tinha outro que falava assim, não, agora é o momento bom, que nós abraçamos as irmãzinhas, que nós diz que ama. Tinha um desconvertido, tinha o desconvertido que estava fora e o desconvertido que estava dentro. Porque nem todo mundo que está dentro é convertido. Tem uns que é convencido. Olha, irmão, dentro, fingindo amor. Não dá para fingir amor por muito tempo. Porque um dia a capa cai, diga, a capa cai. Olha para o seu irmão e diga, me ama de verdade, por favor. Senão nem tu nem eu entra no céu. O sacerdote não ajuda. Nesse mesmo caminho está descendo o levita. E o texto vai dizer, Bia, que o levita, ele chega. E quem chega é que está dizendo, aqui é o meu destino.
Ou seja, quando ele chegou, ele viu o homem meio morto, espancado, e ele fez igual o sacerdote. Ele fez aquilo que ele aprendeu com o sacerdote. Ele fez aquilo que a pessoa, a referência, cuidado com as referências. Olhar lá no YouTube uma pregação um dia e dizer, é massa, é benção, é fácil, quero ver você conviver. Para ter certeza tem que conviver, irmãos. Antes de você abrir a boca para dizer, é minha referência, conviva, conheça, esteja por perto. Vai ter falha sim, mas pessoas precisam te conectar ao céu. Pessoas precisam te levar para o caminho. Quem te desconecta do céu e não fala a verdade não é amigo, não pode ser a tua referência. Ei, tenha sempre como referência quem você vive. Olhar lá no YouTube lá e dizer assim, ó, a minha referência, fulano de tal, mas eu não convivo com ela. A montanha, até você chegar perto dela, ela é verde, maravilhosa. Ela é bonita, mas chega perto dela, vai ter buraco, vai ter pedra, vai ter informidades. Você vai dizer, nossa, de longe era uma perfeição, mas só foi chegar perto que eu vi as formidaades, sabe, os defeitos. Mas os defeitos é para a gente aprender a conviver. Eu preciso conviver com seus defeitos, você precisa conviver com os meus defeitos. Isso é amor, isso é amor. O corpo de Cristo precisa aprender, não ofender, não criticar, não apontar, mas amar como a si mesmo. Ninguém se machuca sozinho, ninguém, aleluia, quer o mal para si. Se você não quer o mal para si, não deseja o mal para o próximo, porque você está pecando. Ama como a ti mesmo, estende a mão. O sacerdote vai fazer a mesma coisa, diga, ele vai agir do mesmo modo. Como eu disse para você que o homem no caminho é eu e você, pecador, que precisa da misericórdia. O sacerdote e o levita é a lei e as obras, mas lei e obras não salva ninguém. Repita comigo, lei e obras não salva ninguém. No entanto que o doutor da lei vai indagar a Jesus perguntando, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele sabia muito da lei, só que nem ele, Bia, podia praticar todas as leis. Ele estava diante daquele que ia praticar, exercer todas as leis e ainda ia oferecer a graça, a misericórdia, o amor, o perdão, a vida eterna. Ele estava dizendo daquilo que nem ele podia viver, porque ninguém cumpriu a não ser Jesus. Diga, ninguém cumpriu a lei a não ser Jesus. Jesus foi o único que cumpriu todas as leis. Ele veio para cumprir a lei e aplicar a graça. Tem muita gente boa de lei, mas não tem graça, não tem compaixão, não tem misericórdia, não estende a mão para ninguém. Ei, aprenda uma coisa: a mesma misericórdia que você dá é a mesma que você recebe. E tem gente aqui que, se depender de misericórdia, só o sangue do Cordeiro. Diga para o seu irmão, semeie misericórdia para colher misericórdia. A mesma dosagem que você dá é a mesma que você recebe. Então seja misericordioso, irmão. Seja misericordioso, porque as misericórdias do Senhor são as causas de eu e você não sermos consumidos e engolidos vivos. As misericórdias do Senhor me alcançam toda manhã, todo dia. Quando eu abro o meu olho, Ele tem misericórdia para a minha vida. Todo dia quando eu me levanto, Ele tem misericórdia para a minha vida. Você só está aqui por causa da misericórdia dEle. Você pode aplaudir a Ele por isso. Bata no
peito e diga: não é mérito, é graça, é favor, é misericórdia. Bata mais uma vez e diz: não é mérito meu, é graça, é bondade, é misericórdia. E se não fosse ela. Salmista vai dizer no número 23, que tem uns aqui que conhecem de cor e salteado. Salmos 23, verso 6 vai dizer: ó, só estou de pé, porque todos os dias, quando eu me levanto, a bondade e a misericórdia me seguem. O que vai dizer o texto? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha. Irmãos, você só está de pé andando feliz, contente, porque tem a bondade e a misericórdia. Tem a bondade e tem a misericórdia. Tem a bondade e a misericórdia te seguindo. Fala para o seu irmão: tem alguém te seguindo. Seja grato por isso. Diga: os céus estão de olho em você. Diga: sorria, você está sendo filmado. Todo dia a graça, todo dia a bondade, a misericórdia está de olho em você. Ninguém entende porque é tão abençoado. Por causa da bondade e misericórdia. Não é por causa da força do seu braço e nem do trabalho. Não. E nem do dinheiro que você recebe no final do mês. Não, é por causa da bondade e da misericórdia. Repita comigo: é por causa da bondade e da misericórdia. Passa o sacerdote, passa o levita e ninguém atende o homem. O que eles queriam mesmo é que o homem morresse. Pelo menos era menos um para se importar, menos um para cuidar. Mas nesse mesmo caminho, diga: nesse mesmo caminho, vai passar um samaritano. E esse samaritano está de viagem. Diga comigo: ele está de viagem. Ele vai passar pelo mesmo caminho, Dadá. E quando ele vai passar pelo mesmo caminho, olha o que o texto vai dizer. Versículo de número 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou. Repita comigo: chegou. Ao pé dele, vendo. Ele viu a situação. Moveu-se de íntima, ou seja, ele colocou-se no lugar daquele meio morto. Compaixão é se colocar no lugar. Irmãos, está difícil hoje em dia alguém se colocar no teu lugar. Sabia disso? É cada um por si, Deus por todos? Não. Nós somos um corpo, repita comigo: nós somos um corpo. E o braço precisa da perna. Como é que eu vou no mercado e deixo o braço em casa? Vou só com as pernas? Não. O corpo trabalha junto. Diga: o corpo trabalha junto. Agora diga assim: se você não gosta de trabalhar em equipe, você nunca foi corpo. Você fala: você é elemento intruso. Chá de mulheres, vamos montar a equipe. Pastora, sinto muito, mas eu não trabalho com a Meire, não. Uma que eu não vou com a cara dela, não tem intimidade. Quando é que você viu a minha mão conversando com a minha orelha? Quando é que você viu o meu ouvido conversando com o meu joelho? Eles estão quietos, mas estão trabalhando juntos. Eles não deixam trabalhar porque o joelho tem a função diferente da orelha, ou que a língua tem a função diferente dos pés ou dos dedos. Não, eles estão trabalhando. Estão trabalhando. Eu sei que a sua boca trabalha mais. A minha também. Tanto para falar como para comer, viu? Porque crente é bom para duas coisas: falar e comer. Falar e comer. Não, irmãos. Volta para o texto para nós terminar.
O bom samaritano, ele vai parar, ele vai se colocar no lugar do meio morto, ele vai se juntar a ele e ele vai atar as feridas. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou te dar um alívio. Aquilo que está doendo, eu tenho um alívio para te dar. Eu me importo com a sua dor, eu me importo com aquilo que te faz chorar, eu me importo com as palavras que falaram para você, eu me importo com aquilo que jogaram na tua cara, eu me importo com o que fizeram com você. Eu me coloco diante de ti, não é para te julgar, mas é para te abraçar, é para cuidar e te levar para minha casa. O tratamento não vai acabar aqui. Eu tenho um lugar na casa de meu pai, há muitas moradas. Ei, ele está te preparando para esse lugar. Ele não vai comprar vinho nem azeite, ele tem. Diga, ele tem. E crente precisa ter azeite, precisa ter vinho. Azeite, irmãos, azeite, ele tem o poder de cicatrizar feridas. Azeite simboliza a presença de Deus, a unção do Espírito Santo. E vinho é alegria, vinho é a esperança de que aquele que estava meio morto vai ter vida novamente. Não é para comprar, é para ter. Deus está dizendo, receba vinho, receba azeite para curar, para pôr de pé alguém. Essa igreja está recebendo vinho e azeite para pôr muita gente no caminho de pé novamente. Está preparado? Você vai ser o instrumento de Deus para pôr muita gente de pé novamente. Muita gente vai ser restaurado por causa de você, através de você. Muita gente vai voltar para os caminhos do Senhor por causa de você, através de você. Muita gente vai voltar a adorar a Deus por causa de você, através de você. Ele tem vinho, ele tem azeite. Ele vai pôr sobre o seu cavalo e ele vai levar na estalagem. E quando ele chega na estalagem, ele vai pedir para cuidar dele. A estalagem é a igreja. E a igreja precisa ser um lugar saudável, sem fofoca, sem contenda, sem intriga. Porque tem pessoas que entram destruídas, que precisa ser tratada. Uma igreja doente não cuida de ninguém, só mata. Mas uma igreja saudável põe de pé quem estava morto. Uma igreja saudável dá vida para quem estava morrendo. Uma igreja saudável profetiza. Uma igreja saudável estende a mão. Uma igreja saudável abre, aleluia, os braços, abraça, beija, diz que ama, diz que vai cuidar. A estalagem não pode ter, irmãos, contenda, não pode ter briga, não pode ter facção dentro da estalagem, que é a igreja, porque a igreja é lugar de receber pessoas que foram espancadas pela vida, pessoas que estão doentes sentimentalmente, pessoas que estão destruídas no casamento, em alguma área. Este lugar é a estalagem que vai abrigar muita gente, que vai vir ferida, mas vai ser curada, que vai vir destruída, mas vai ser colocada novamente de pé. E é você que vai cuidar, é você que vai cuidar, é você que vai cuidar. Diga glória para mim, entender que você aceitou isso. Não é só os pastores, é você também que vai ajudar a cuidar. Vai chegar muita gente que foi espancada no meio do caminho, leva para a igreja. Vem, seja bem-vindo. Senta, eu tenho vinho, eu tenho azeite, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Cuida dele. E tudo quanto precisar para que ele seja restaurado. Olha o que o samaritano vai dizer, ó. Tudo que precisar para ele ficar bom, pode usar. Se tiver faltando, compra. Tudo que precisa para ele ficar saudável novamente, usa. É para usar. E se faltar dinheiro para o tratamento, eu vou, mas eu volto. Porque eu não devo nada para ninguém. É Jesus dizendo: a igreja está de portas abertas para o tratamento.
Ele deixou alguém aqui que precisa de cuidado. Ele colocou aqui dentro alguém que precisa ser cuidado, amado. E Ele está dizendo: cuida, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu pagarei. Tudo que você usou no tratamento dele, toda a oração que você plantou, toda a intercessão que você fez, todo joelho que você dobrou, toda lágrima que você derramou, eu vou pagar, eu vou retribuir. Para a gente encerrar, Jesus acaba a história. Agora imagina como o doutor da lei está. Aí Jesus vai dizer para ele no versículo de número 36. Qual, pois, desses 3 personagens te parece que foi o próximo? Daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Ele não vai dar nome não. O texto vai dar nome: sacerdote, levita e bom samaritano. Não é? O que ele vai dizer para Jesus? O que usou de misericórdia para com ele. Por quê? Porque os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Jesus usou a figura de um bom samaritano para tratar com um doutor da lei que era judeu. Jesus estava dizendo: é tempo de você quebrar os paradigmas. É tempo de você quebrar, sabe, aquilo que te afastou. Porque aquele que usou de misericórdia é o bom samaritano que você evita. É o bom samaritano que você se disfarça, que você troca de calçada para cumprimentar. Aquele que você evita é aquele que usou de misericórdia com alguém no meio do caminho. Ninguém viu, mas eu vi. E quando eu vejo, eu retribuo o bem que foi lhe dado. Olha que Jesus vai dizer para ele no versículo 37. Vai e faz da mesma. Fazer com quem eu me dou bem é fácil. Fazer com quem eu gosto, para mim não é sacrifício nenhum. Agora fazer o bem para quem eu não gosto, para quem eu falo mal, de quem eu falo mal, de quem eu evito. Aí Jesus está dizendo: não quer vida eterna? Vai. E do mesmo jeito que o bom samaritano, que você disse que é aquele que usou de misericórdia, porque tem gente que não te dá nome não, acho que você não tem nome. É aquela que vai na igreja, é aquela que serve a Deus. Não, aquela tem nome. Você está evitando, mas é para amar. Você quer afastamento, mas é para se aproximar. Você não ora mais, mas é para voltar a orar. Você não visita mais, mas é para voltar a visitar. Fazer isso e terás a vida eterna. Muito simples. O texto não fala, e nem estou aumentando aqui. É a minha imaginação de pregadora. Sabe? Quando alguém vem armado para te pegar no pulo, e não tem nem cara para sair porque não consegue. Como dizem por aí, saiu com as perninhas entre as pernas. Tchau, Jesus. Evangelho não é conforto, não, é confronto. Jesus nunca deu melzinho na chupeta dos discípulos, não. Era porrada todo dia, os cabras não aprendiam. Quem aqui quer vida eterna? Eu vou aumentar. Quem aqui quer vida eterna? Já sabe a receita, né? Já sabe a receita? Então dê um sorriso e aplauda ao Senhor o mais forte que você puder.